Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Queremos juntos buscar a Deus e ouvir a sua voz. Ele fala por meio da palavra bíblica e se faz presente conosco conforme sua promessa. Mesmo quando eu andar pelo vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. A palavra do Salmo 23 nos lembra dessa presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. E viver por fé é viver nessa confiança. Confiança em Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Trino que está com você. Quando as coisas ficam difíceis, podemos até duvidar dessa promessa. Quando tudo vai bem, corremos o risco de esquecer da companhia constante de Deus. Mas o fato é que Ele sempre está conosco. Numa viagem pelo mar com os seus discípulos, Jesus chega a dormir no meio de uma tempestade, tão cansado que Ele está. Mas preste atenção na leitura desse texto. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com Ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Assim como os discípulos, em momentos difíceis, podemos achar que Deus não se importa. Fraquejamos na fé, entramos em desespero. Quero convidar você a colocar suas lutas, suas dúvidas diante de Jesus. Confesse seus pecados, confesse sua falta de fé. Ele ouve, Ele acolhe. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com um coração muitas vezes confuso, muitas vezes atribulado. As tempestades da vida nos angustiam, nós olhamos à nossa volta, perdemos, Senhor, a noção de que Tu estás conosco. Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós e nos perdoa quando nós não confiamos em Ti, quando não colocamos em Ti toda a nossa esperança. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda, Senhor, quando a falta de fé se transforma na ansiedade, no medo, em decisões que estão em descompasso com a Tua bondade, com a Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Os discípulos vão acordar Jesus, conforme diz o texto. Eles estão com medo, mas Jesus age. O texto continua dizendo: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Esse homem é Jesus, Jesus no qual nós cremos. E Ele está no barco, e quando Ele está no barco, então a palavra dele é palavra de ordem, é palavra de calmaria. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Com uma só palavra Ele acalma o mar, renova as nossas forças, nos consola na tristeza, ampara nas dificuldades. Quando Ele está dirigindo nossa vida, nós podemos confiar, não em nós mesmos, nele. Ele está conosco e está conosco mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando vacilamos, quando tropeçamos. Ele é fiel, Ele perdoa, Ele ouve, Ele cuida, Ele age. Graças a Deus por isso.
Quando tudo vai bem, quando todos estão bem, a vida em família normalmente é uma delícia, é bom. Mas quando alguém está com um problema, então todos estão com problemas. Viver em família é assim, é decidir partilhar alegrias e também dores. Às vezes são problemas de saúde, a perda do emprego, por exemplo, dificuldades com os filhos, às vezes não estão bem na escola. Nossos planos frustrados também podem gerar estresse e assim esses diversos fatores abalam a vida familiar. Qualquer família passa por eles e pode também nesses momentos difíceis ter essa vontade, pode surgir essa vontade de desistir, de fugir, de desaparecer, de abandonar o barco. Isso pode, por vezes, chegar com muita intensidade. Nós queremos olhar para um texto, um caso de uma mulher chamada Noemi. As dificuldades na vida dela foram muitas e foram duríssimas. E a sua história está registrada no livro de Ruth. Acompanhe. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Assim começa a história, assim começa o livro de Ruth. A esposa é Noemi. Eles enfrentam juntos a seca e, consequentemente, as dificuldades com o sustento da família. E decidem migrar para uma outra região. Um novo contexto, lugar estranho, língua diferente, costumes diferentes e as dificuldades só cresceram. O luto então chegou e tornou ainda mais pesada a vida. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A morte chegou como uma avalanche. Numa cultura patriarcal, as mulheres sozinhas estavam desamparadas. Não existiam muitas possibilidades. Noemi então propõe que Orfa e Ruth retornem para suas casas, as casas de seus pais, e busquem um caminho, busquem um novo casamento. Ela, Noemi, decide voltar para sua terra. Ela ouve a respeito de um tempo melhor em Belém e na esperança de que ali, junto com seus parentes, ela encontrasse alguma misericórdia, tivesse algum tipo de suporte. Essas mulheres estavam sofrendo muitíssimo. Em sua dor, elas se unem, elas choram juntas. Depois de uma conversa, Orfa, com bastante relutância, aceita voltar para os seus parentes moabitas. Mas Ruth foi irredutível e seguiu com Noemi rumo a Belém. Quando Noemi retorna à sua cidade natal, depois de 10 anos, ela foi reconhecida pelos moradores. Eles lembram de Noemi, mas ela expressa ali o impacto desses 10 anos, o impacto desses acontecimentos. E ela usa palavras duras. Ela diz assim: não me chamem de Noemi, responde ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? Se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Noemi está profundamente triste. Noemi significa, na verdade, agradável, doce, mas ela percebe que ela está amarga. Mara significa amarga, amargura. A tristeza, o sofrimento é muito grande. Mas a graça de Deus pode ser ainda maior. E é isso que Deus deseja que eu e você experimentemos também nas nossas dificuldades. A aliança de Deus conosco, o compromisso que Ele tem conosco, é para todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas. Noemi está amarga, Mara, mas algo move, algo dentro dela a faz retornar para sua família. Ela
pode perceber que Deus não está cuidando dela, ou que Deus, pelo contrário, trouxe dificuldades. Ou como no caso dos discípulos no barco, pode parecer que Jesus está dormindo e não se importa. Mas Deus está presente. Ele está presente nos momentos difíceis. No caso de Noemi, existe um fio de esperança. No fundo da alma, uma voz que a mantém no caminho. E Ruth é aqui o eco dessa voz de Deus na vida de Noemi. As palavras de Ruth chegaram até os nossos dias como uma expressão de um profundo compromisso de amor. Perceba a resposta de Ruth a Noemi, quando ela decide permanecer com a sua sogra. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Assim diz a palavra bíblica. O compromisso de Ruth é um compromisso intenso. Não é um compromisso apenas com Noemi, ela se compromete com o Deus de Noemi. E Deus é fiel, sempre é fiel. Ele honra aqueles que buscam nele o refúgio. Ele é generoso com aqueles que sofrem. Ele estende suas asas, ele cuida, mesmo no tempo de seca, mesmo no meio da tempestade. Quando as coisas pioram, não significa que Deus está ausente. E também não é assim que o nosso compromisso com Deus, de alguma forma, nos livre ou não permita que problemas ou sofrimentos aconteçam. A história de Noemi e tantos outros relatos bíblicos nos mostram justamente o contrário, que a presença de Deus coexiste com as mazelas, as desventuras da história humana. A presença de Deus nos momentos escuros e angustiantes é justamente a força que possibilita persistir, lutar, continuar amando. E Ruth lutou por sua sogra. Foi buscar trabalho para sustentá-la. Trabalho naquele tempo, naquela situação, naquele contexto, era algo muito restrito. Ela vai então catar as espigas que escapam das mãos dos ceifadores. Era uma lei daquele tempo. Quando os campos eram colhidos, aquelas espigas que caíam no chão não deveriam ser juntadas para que os empobrecidos pudessem catá-las. Foi isso que Ruth fez. E nessa tarefa ela acabou chegando à propriedade de Boaz. E esse homem, Boaz, era parente de Elimeleque. E ouvindo sobre a situação de Ruth, de Noemi, ele se compadece. Ele permitiu que Ruth ficasse em seu campo, ele a alimentou, inclusive solicitou que os seus empregados a protegessem. E mais, ele pede que eles deixem cair de propósito algumas espigas perto da Ruth. Ela voltou para casa com uma colheita farta. Noemi ficou admirada e entendeu que algo de especial estava acontecendo. Ela percebe que Deus está agindo. E quando ela sabe que é Boaz, o homem que acolheu a Ruth, ela diz assim: o Senhor o abençoe, abençoe Boaz, disse Noemi à sua nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, é o resgatador de nossa família. Boaz era o resgatador, um dos homens que, pela lei, poderia acolher Noemi como esposa para preservar a descendência e a herança do Elimeleque. A história seguiu e Boaz, de fato, assume esse papel como resgatador, mas foi com Ruth que ele se casou. Assim, ele acolheu, protegeu e restaurou a vida dessas duas mulheres. E o final da história, então, é ainda mais bonito. Ruth teve um filho de Boaz, e esse filho encheu de alegria a vida de Noemi. Ela agora tem a sua alegria restaurada. As mulheres da cidade
disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele, como se fosse seu próprio filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi, o grande rei Davi, de quem também descende Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você. O assunto da reviravolta, da ação de Deus na vida da Noemi, o assunto está na boca do povo. A vila toda se alegra. Deus foi generoso, Deus foi gracioso, Ele foi misericordioso, Deus é bom. Ele restaurou a vida de Noemi, tirou a amargura, ela tornou-se doce e agradável novamente. A história de Noemi e de Ruth é uma grande inspiração para as nossas famílias, quando passamos nós também pelos momentos de profunda dor e privação. Quando mantemos o compromisso assumido, quando juntos buscamos a Deus, somos fortalecidos pela própria presença de Deus, pela ação dele generosa, e podemos continuar nossa jornada em família, mesmo em meio às maiores dificuldades. Exercitamos com Ele, com Deus, com Jesus, resiliência, e podemos nos tornar ainda mais próximos, ainda mais comprometidos uns com os outros. Deus pode transformar dificuldades em aprendizado, em amadurecimento. Ele pode moldar nossa vida e pode moldar nosso caráter, pode fortalecer nossa fé nas experiências mais complicadas dessa existência. Quando passamos por momentos difíceis com Deus, a fidelidade dele fica gravada em nosso coração. E a cada nova experiência, mais profundamente, a certeza do cuidado de Deus fica marcada em nossa alma. Pode ser um cônjuge numa fase difícil, ou um filho com dificuldades. Às vezes as dificuldades são comuns, normais, outras vezes são situações específicas, diagnósticos difíceis, que demandam de nós pais tempo, esforço, dedicação, acompanhamento. Pode ser também o cuidado com nossos pais, como foi o caso de Ruth com Noemi, quando eles chegam na idade mais avançada e precisam de apoio, têm restrições e necessitam, às vezes, de cuidados especiais. Essas são só algumas das muitas situações que podem surgir na sua e na minha vida familiar. Que o nosso compromisso mútuo como família alimente o amor e nos mantenha dedicados uns aos outros. Que esse compromisso transmita confiança, gere um ambiente de segurança. Porque esse é o desejo de Deus. Porque Ele deseja que nós também possamos confiar assim uns nos outros, assim como podemos confiar nele. E nele nós podemos confiar. Podemos confiar no seu cuidado, sempre, em cada situação, em cada dificuldade. Podemos confiar nele para cuidar dos nossos filhos, num mundo conturbado, inseguro. Assim como Noemi e Ruth, nós também tomamos nossas decisões. Fazemos a nossa parte. Mas agimos em fé, em confiança naquele que pode ir muito além das nossas ações. Aquele que enxerga toda a história. E Ele é misericordioso. Ele nos ama, Ele nos perdoa nossas faltas, nossos pecados. Ele deu a vida por nós. O compromisso de Jesus conosco é ainda maior, muitíssimo maior e mais firme do que o nosso compromisso como família. Coloque sua família nas mãos de Deus. Renove diante de Deus o seu compromisso com sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Faça isso na confiança em Deus, de que Ele vai te suprir, de que Ele vai te fortalecer, para que você mantenha esse compromisso. E em Jesus você pode confiar.
E confiando nele, você pode continuar cuidando da sua família, lutando por ela com fé, com esperança. Esperança na ação de Deus, na presença de Deus, no cuidado de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos consagrar nossas famílias a Ti. Queremos reconhecer, Senhor, que o nosso compromisso com cônjuge, filhos, pais, pode ser frágil por causa das nossas limitações, mas ainda assim, nós queremos empenhar a nossa palavra diante de Ti, de que temos um compromisso, de que o nosso compromisso é que mantém, Senhor, nosso empenho, nosso amor, nosso afeto. Nós queremos honrar, Senhor, esse compromisso até o fim. E para isso, contamos com a Tua ajuda. Sem a Tua força, nós nada podemos. Precisamos que Tu nos ajudes, que Tu nos dês paciência, que Tu nos renoves a alegria, que Tu nos dês, Senhor, a palavra certa, o abraço no momento oportuno. Age, Senhor, e cuida de nós. Essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Nós queremos lembrar alguns avisos. Temos rodando a campanha de inverno do Pão e Vida e pedimos que aqueles que têm disponíveis agasalhos, cobertores, roupas de cama, meias e toalhas, tanto adulto quanto também infantil, possam doar, possam estender a mão nesse momento. Lembre de preparar essa sua doação, deixando em bom estado, limpo, e assim famílias vão ser abençoadas. Pessoas que estão passando por suas dificuldades e que podem ter na nossa ação algo da ação de Deus e da lembrança do compromisso de Deus com elas. Que Deus possa animar você também a participar desses movimentos de solidariedade. Devemos lembrar ainda da palestra para casais que acontece no dia 3 de julho, às 20 horas. Os pais e a família do cônjuge. Os pais e a família do cônjuge. Nós queremos lembrar então essa temática. Você pode fazer suas inscrições pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Verdade que os pais têm experiência, que eles podem dar conselhos importantes, são sempre bem-vindos, mas será que o casal tem liberdade para ouvir e também para não seguir os conselhos dos seus pais? E quando a ajuda financeira está envolvida, o casal ainda tem autonomia, como a gente pode lidar com essas questões? Mais importante, em quem você confia mais na hora de decidir algo importante? Seus pais, seu cônjuge? Na opinião de quem? Que Deus possa abençoar esse tempo de conversa, esse encontro de casais, e se você tem essa disposição de refletir sobre esse tema ou de convidar pessoas, faça isso. Um tempo especial, uma reflexão especial a partir da palavra de Deus. Mais um aviso, no dia 20 de julho, teremos a Sopa da Oase. Sopa da Oase, uma delícia, e você pode fazer parte, tanto às 11h30 até às 14h30. Não existe um valor fixo, é uma oferta voluntária, e todo o valor arrecadado vai ser doado para o Serene. O Serene na Palhoça é uma instituição da qual somos parceiros e que apoia pessoas, que ajuda pessoas que estão com problemas de dependência química. É necessário confirmar a presença pelo WhatsApp para que possa ser preparado da melhor forma possível, atendendo a todos os que querem participar. Assim nós encerramos esse nosso tempo e queremos desejar a bênção de Deus sobre a tua vida, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça o rosto brilhar sobre ti e que Ele te dê a paz, a ti e a toda a tua família. Persista no compromisso com Deus e com os seus amados na família. Amém e até a próxima.